E eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem que entender matemática, estudar matemática e fazer tudo isso. Não é só uma questão de fazer contas e dar troco e fazer essas situações todas do dia a dia. Isso também faz parte do processo, certo? Mas o principal é você entender que tudo isso é uma questão de lógica. Nós estamos trabalhando hoje num dia, num mundo que ele é completamente tecnológico. Nós estamos trabalhando com celulares, computadores, são televisões inteligentes, são novos óculos que vão começar a passar a realidade virtual dentro da nossa vida. Então, por que a matemática tem inserido tudo isso aí? Porque foi a primeira mensagem da natureza para a gente dizer que existe lógica, existe organização. Quando Pitágoras diz que tudo é número, ele não diz só isso porque se ele está estudando e achando uma seita religiosa que vai fazer tudo isso funcionar. Não. Ele está descobrindo o seguinte: existe uma série de blocos lógicos que você começa a preencher e a partir daí a gente começa a fazer o quê? Criar todas as outras ciências. Nós criamos a filosofia, nós criamos a biologia, a física, a química, todos eles em cima de um bloco lógico. Esse bloco lógico ele estabelece determinadas regras. E essas regras, todas elas começaram a ser definidas com a filosofia e a matemática. Na matemática, a gente começa a colocar tudo isso em ordem, certo? Primeiro, a gente começa a falar dos conceitos primitivos. O que é isso? Na verdade, são pequenos conceitos que nós chegamos e falamos. Isso é uma verdade. Nós não vamos virar para você explicar o que é isso. Aceita. Tá? Ah, mas isso é ruim? Não, porque a gente precisa ter um início. A gente precisa começar de algum ponto. E esse ponto de início são nossos conceitos primitivos. Um exemplo disso, o ponto na geometria. Seria considerada a menor unidade que você tem dentro da geometria, o ponto. E ele é o quê? Ele não tem uma definição. Um ponto é um ponto. Ele é um conceito primitivo. A partir dali, a gente começa a mexer com os axiomas ou postulados. A matemática é uma linguagem basicamente axiomática, ou seja, nós vamos ter algumas regras e essas regras são verdades que nós não podemos nunca, certo? Porque não tem como traduzir isso, não tem como demonstrar isso, mostrar, ó, isto é uma verdade. A gente vai falar, isso acontece. E a partir daí, nós demonstramos todo o resto, que são as proposições e teoremas. Existem outras coisinhas no meio do caminho, que são os corolários, e assim, que vão estar ali, mas não precisa se preocupar com isso. O grande problema é, nós vamos ter proposições e teoremas. Proposições são ideias que a gente consegue demonstrar. Teoremas são coisas mais fortes, são mais pesados. São dados que, quando nós conseguimos demonstrar, nós vamos ter resultados mais sólidos. Certo? Isto é matemática. É essa construção aqui que, quando a gente pega qualquer Pokémon Go, qualquer Google, todos eles vão trabalhar em cima desse tipo de construção lógica axiomática. Toda a construção do mundo, hoje em dia, é feita a partir disso. Estudar matemática é estudar o mundo. Até a próxima.